agradeço a presença de cada um de vocês. E agora nós vamos partilhar sobre um assunto importantíssimo, como todos os outros também são importantíssimos. Também são essenciais para a nossa vida de discípulos, mas muito mais do que discípulos, como nós orávamos agora, de apóstolos. Existe uma diferença básica entre discípulo e apóstolo. Discípulo vem da palavra em latim discípulos, que significa aluno. O discípulo é aquele que se coloca em aprendizagem para alguma coisa. Mas de nada adiantaria você estar em aprendizagem se você não desse um passo seguinte, que é o passo do apostolado, o passo de ser um apóstolo enviado do Senhor para ser anunciador da boa nova, da graça de Deus. Então, se estamos aqui como discípulos, o único objetivo é de nos colocarmos em formação para sermos apóstolos, sermos enviados do Senhor para continuarmos a vontade de Deus, a manifestação da graça de Deus por aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Agora nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo que está nesse livro aqui, Ser ou Não Ser Santo, eis a questão. Esse livro é extraordinário. Se você deseja ter uma vida de intimidade, uma vida realmente na busca da santidade, saber o que você precisa fazer para progredir na fé, esse livro aqui é essencial. Ser ou não ser santo, eis a questão. Compêndio da obra Teologia da Perfeição Cristiana, de Antônio Roio Marim. Reginaldo já leu, sabe que isso daqui é um tesouro. Preço? Esse daqui eu comprei por R$50. Lá na Luz da Vida você encontra. A pregação passada, em que eu falava da importância de a nossa vida exterior, a nossa vida de ações, elas serem reflexo da nossa vida interior, você pode encontrar nesse livro aqui A Alma de Todo Apostolado. Gustavo está com aqui fresquíssimo. Ganhou de presente. Só tem mais um desse ali. Quem te deu? Pode dar mais um não, Gustavo? Quem te deu vai sortear alguns depois no final do... Mas não vai ser daquele ali, porque aquele ali só tem um. A Alma de Todo Apostolado, para vocês terem uma ideia, esse livro aqui foi livro de cabeceira de 3 papas, sendo eles Pio X, São Pio X. Esse papa foi um defensor contra o modernismo que hoje a gente enfrenta de uma maneira tão triste na nossa igreja aí, que fez com que se perdesse a religiosidade. Bento XV, São João Paulo II utilizou desse livro para fazer a carta apostólica Novo Milênio Ineunte, na virada do milênio, e é baseado nas obras de São Bernardo de Claraval, de um filho dele, Jean-Baptiste Chautard, eu acho, não sei francês direito, mas deve ser isso. Então esse livro aqui é livro de cabeceira de Papa. Ele fala da importância de você ter a vida interior e a partir dessa vida interior, então, você ser impulsionado a praticar as obras. Mas numa certeza muito grande que se você não tem essa vida interior, as obras que você acaba gerando são obras estéreis, obras vazias e obras que não têm concisão em si. Então, tudo que nós procuramos viver no grupo de oração nasce de uma vida interior, nasce da inspiração divina, para depois então nós irmos atrás. Então, é um apelo que faço para cada um de vocês, buscar essa vida interior. Nós vamos falar agora da importância da direção espiritual. E muito mais do que você tirar dúvidas do que fazer ou não fazer em determinados momentos, a importância de você ter um diretor espiritual. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Mateus 7, capítulo 1. Mateus 7, versículo 1.
21. 7:1. Vamos ficar de pé? Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Nós somos especialistas em saber o que está errado na vida do outro, né? Nós somos especialistas em dar a receita na vida do outro, nós somos especialistas em encontrar os defeitos dos outros. Pasmem, geralmente o defeito que a gente enxerga na vida do outro é aquilo que nós mais estamos precisando corrigir. É interessante falar sobre isso, que eu vivi uma experiência uma vez, começando a faculdade de informática. Tinha uma menina lá também que estudava na faculdade de informática, que era da minha convivência. E eu achava ela muito chata. Muito chata porque ela sabia de tudo, de todos os assuntos, ela sabia de todas as linguagens, sabia de economia, ela sabia de coisas de ciência, de coisas de matemática, ela era perita em todos os assuntos, né? E ela tinha razão sempre em tudo, porque ela era a inteligência em pessoa. E ela me incomodava demais da conta. Como que pode, meu Deus, uma pessoa querer ser tão cheia de si, querer assim, ser o poço da sabedoria, saber de todas as coisas. E eu ficava incomodado demais com a presença daquela menina. Como que pode uma pessoa tão chata? Só que aí eu comecei a perceber que o que incomodava nela era o que estava em mim. Porque durante muito tempo em minha vida eu queria ter razão em tudo. Eu queria saber de todas as coisas, ter propriedade em todos os conhecimentos, biologia, história, geografia e por aí vai afora. E o engraçado, né, que aquelas coisas que tanto me incomodavam o meu coração, um dia eu parei e fiquei assim, meu Deus do céu, mas eu não posso sentir isso que eu sinto para essa pessoa, porque está errado. E refletindo ali, Deus foi me mostrar que o quê? Que o que eu enxergava nela, na verdade, estava muito pior em mim. Muito pior. Eu, puxa vida, é a verdadeira questão da palha que eu vejo no outro, do outro, e uma trave enorme. Trave nada, né? Trave era os 2 gols deles lá no meu olho. Então o que acontece? Nós somos muito rápidos em olhar o problema dos outros e nos achamos os donos da razão, as perfeições em pessoa, nos achamos como não temos erro, não temos problema, somos infalíveis e por aí vai afora. Daí a importância que existe em termos direção espiritual para a nossa vida interior. Como assim, mas direção espiritual? É igual o programa lá do Padre Fábio de Mello, é igual, às vezes, o programa lá na Luz da Vida, que liga perguntando a uma dúvida. Não, muito além disso. Um diretor espiritual, antes de tudo, ele é um pastor que você escolhe para te ajudar a caminhar, para te ajudar a trocar os passos,
para te mostrar como fazer, o que fazer, do que beber, do que comer. Porque o pastor é isso. O que é a figura de um pastor? Às vezes a gente vê ali tudo muito bonitinho, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me leva pelos pastos verdejantes, pelos prados, né, que o povo fala prado, e tudo lindo, mas aí você esquece de lembrar que o quê? A figura de um pastor, ele vai guiar animais burros. E burros como? Desprovidos de inteligência mesmo. Ovelhas são desprovidas de inteligência a ponto de o pastor ter que guiá-las para o matinho que é mais saboroso, que não vai ter veneno, ou para a água que é boa, ou para livrar do lobo, ou para levar para uma sombra, para guiar tudo. O pastor, ele precisa mostrar todos os caminhos, todas as direções para a ovelha, porque a ovelha não dá conta de se virar sozinha. A figura do pastor, então, do diretor espiritual, ele vem ser esse pastor. Esse pastor que vai te dar alimento sólido para você comer, seja na indicação de livros, seja na indicação de leitura bíblica, seja na indicação de exercícios espirituais, seja na indicação de coisas que você precisa corrigir, que você precisa melhorar, retiros que você precisa fazer, alguma coisa sinceramente. Conhecendo da sua vida a fundo, a ponto de que você precisa ter com o seu diretor espiritual quase que uma transparência de confissão. Ideal seria se seu diretor espiritual fosse um padre. Por quê? Porque nessa questão você tem também a possibilidade de confissão. Mas nem sempre nós temos padres com visão espiritual, infelizmente. É importante falar isso, mas a teologia da libertação entrou na nossa igreja e fez um estrago muito grande. A teologia da libertação levou muitos de nossos padres a perderem visão espiritual e pensar que o lugar teológico hoje é o pobre que precisa de levar a comida, a bebida, a roupa e só. Existem padres hoje que infelizmente não acreditam que existe inferno, que existe demônio. E infelizmente, porque se assim fosse, nós teríamos que rasgar boa parte da nossa Bíblia. E até mesmo o discipulado, o apostolado de Jesus, aliás, discipulado não, é o apostolado de Jesus, inúmeras são as vezes aí que ele está frente a frente com o demônio. Inclusive, antes de ele começar a vida missionária dele, a palavra fala em Mateus 4, que ele foi impelido pelo Espírito Santo, ontem o Gustavo falava disso, para ir para o deserto, só que aí ele fala o objetivo daquilo. Eu vou até ler para vocês, não precisa pegar não. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Então ele estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o conduziu para o deserto. No deserto ele viveu ali 40 dias de jejum e de oração, mas tinha um objetivo e tinha um porquê. A finalidade era para ele ser tentado pelo demônio. Então, meus irmãos, o demônio aparece aqui, aparece mais na frente, expulsa o demônio aqui, expulsa o demônio lá. Se for uma coisa figurativa, uma única palavra em si, os fariseus questionavam Jesus que ele expulsava os demônios em nome de Beelzebu. Aí Jesus fala que um reino dividido não subsiste. E ele fala que ele era enviado por Deus. Se demônio não existisse, o que é que Jesus falaria aqui? Não, vocês estão todos doidos. Esse negócio de demônio não existe não. Isso daí é o vazio da falta da presença de Deus. Mas esse não foi o discurso. Ele inclusive fala, na palavra que o Fernando citou, que algumas espécies de demônios só são expulsas através de jejum e de oração. O discurso de Jesus é carregado inúmeras vezes de direcionamento para como você vencer o tentador, para como você enfrentar as forças espirituais do mal, e ele próprio, existe o combate dele com o demônio. Então,
infelizmente, a teologia da libertação vem trazer essa imagem de que não existe demônio, de que não existe inferno, de que não existe céu, que é tudo aqui e agora, e são grandes os ensinos que trazem para nós. Então, infelizmente, nós não podemos pegar qualquer padre para ser diretor espiritual, porque boa parte, e aqui eu não estou apontando o dedo, acusando padres, não, porque são vítimas. Eles são vítimas da formação que eles tiveram. E com certeza a maneira com que eles trabalham hoje é buscando fazer o melhor. Então eu não acredito que eles fazem isso com uma mente ali, assim, maquiavélica, tentando manipular as coisas, mas eles fazem aquilo que de melhor eles aprenderam, e infelizmente o que eles aprenderam foi isso. Apenas abrindo parênteses, teologia da libertação é uma contaminação do pensamento marxista dentro da igreja. E esse pensamento marxista, tudo está voltado principalmente em cima das questões políticas sociais. Acaba que a igreja ela vira muito mais um palanque político para as questões das desigualdades dos pobres do que uma coisa espiritual. Qual que é a função da igreja? É conquistar almas para Deus. Isso precisa ficar muito claro. O que é mais importante? O corpo ou a alma? Infinitamente a alma, porque a alma é eterna. O corpo ele é perecível. A função da igreja, a missão da igreja é conquistar almas para Deus. A missão do grupo Casa sobre a Rocha não pode ser diferente, é conquistar almas para Deus. Conquistar almas para Deus, nós precisamos estar cheios da visão espiritual de que estamos nesse combate espiritual. Então, para nós caminharmos, é necessário nós termos sempre em mente que sozinhos nós só damos cabeçada. Sozinhos e com a minha sabedoria humana, o meu pensamento falho, incorreto, muitas vezes eu vou trocar os pés pelas mãos. Muitas vezes eu vou até começar a fazer coisas que eu julgo ser as melhores possíveis, mas sem o discernimento necessário para saber se foi Deus que me enviou a fazer aquilo ou se não foi Deus. Se os passos que eu estou tomando vai trazer uma manifestação da graça de Deus na vida das pessoas, ou pelo contrário, se aquilo vai causar divisão. Se os projetos que eu estou começando são projetos que vêm de Deus, e começando de Deus vai agregar pessoas, ou pelo contrário, se são projetos que foram semeados pelo demônio para dividir as forças, né? Porque projetos bons aparecem demais. Mas às vezes eu perco o foco naquilo que Deus quer para a minha vida, e o demônio coloca muitas coisas chamadas de tentações lícitas, e eu acabo minando a força do que Deus queria em cima de várias outras coisas, e acaba que nada acontece. Então, para que eu tenha o discernimento daquilo que Deus quer para a minha vida, e para aquilo que é o correto, aí se faz importantíssimo que todos, sem exceção, tenham um diretor espiritual. Mas, Márcio, quem que vai ser essa pessoa do diretor espiritual? Antes de qualquer coisa, o diretor espiritual precisa ter visão espiritual. Tendo visão espiritual, ele precisa ser uma pessoa que faz os exercícios espirituais, que a gente citou agora mesmo, pessoa de jejum, pessoa de mortificação, pessoa de penitência, pessoa que vive a confissão, ora o terço, que busca o maior número de presença em missa possível, busca essa intimidade com Deus. Por quê? Porque essa pessoa, vivendo essas coisas, é uma pessoa que se faz cheia do Espírito Santo, e cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo vai direcionar como fazer da melhor maneira possível para guiar aquela pessoa. Então, nesse livro aqui, como eu disse para vocês, Ser ou Não Ser Santo, eu peguei aqui algumas coisas, alguns trechos importantíssimos, mas eu vou me abster a falar das qualidades e deveres do dirigido, porque depois o Reginaldo vai vir aqui falar da experiência dele, sobre a importância da direção espiritual. Então, quais são as qualidades e os deveres do dirigido? Quem que é o dirigido? Eu que me coloco sob a tutela de uma outra pessoa. De uma outra pessoa que tem visão espiritual. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso ter
plena sinceridade e abertura do coração, plena docilidade e obediência. Eu preciso ser perseverante. E por que perseverante? Porque muitas vezes você vai escutar um monte de coisa que você não gostaria de escutar. Por quê? Precisa ser corrigido. Eu preciso ter discrição absoluta, como que o Mar estava falando. Aquilo que eu estou recebendo de direção espiritual, eu não tenho que pegar o holofote aí e sair anunciando, a não ser que seja testemunho para edificação de outras pessoas. Sem ser isso, eu preciso ter plena confiança no meu diretor espiritual e preciso ter um amor sobrenatural pelo meu diretor espiritual. O que é um amor sobrenatural? É um amor que vai além da carne, é lógico. Porque se houver aí uma confusão desse amor, às vezes acontece, é raro isso acontecer, e a gente nem indica que isso seja feito, de alguma mulher ser direcionada por um homem. O ideal é que um homem seja direcionado por um homem e uma mulher seja direcionada por uma mulher, para não haver confusão aí de sentimento. Mas às vezes acontece fatos de uma mulher ser acompanhada por um homem, às vezes em direção espiritual, começar a confundir as coisas. Então não pode haver essa confusão de separar aí carência com confusão de amor. Então você precisa ter um amor sobrenatural, por quê? De enxergar naquela pessoa um enviado de Jesus, de Deus, para guiar você. E é lógico que guiando ali um amor paterno, um amor de alguém que quer o melhor para você, o seu bem. A escolha do diretor espiritual ela deve se fazer de acordo com as seguintes normas: pedir a Deus em oração as luzes necessárias para proceder com acerto em coisa tão importante, examinar quem está adornado de maior prudência, bondade, caridade entre todos que podemos escolher livremente. É preciso evitar que tomem parte nessa escolha simpatias naturais, ou ao menos que elas sejam as que decidam como razão única ou principal. Não lhe propor imediatamente que a pessoa seja o diretor espiritual, mas antes você pedir o discernimento para Deus te mostrar. Em igualdades de circunstâncias, escolher o mais santo para os casos ordinários e o mais sábio para os extraordinários, como se infere na doutrina de Santa Teresa d'Ávila. E uma vez que foi feita a escolha, não trocar facilmente de diretor por razões fúteis ou inconsistências. Razões fúteis, né? Porque ele pega muito no meu pé, ele não pode me atender, o meu diretor tem um problema sério de não poder me atender. E a minha? Meu diretor, eu estou marcando para ele uma direção já tem uns 3 meses, né? Toda vez vai marcar e dá alguma coisa de errado. Mas eu não posso trocar, ele que me acompanha. E diga-se de passagem, eu estou muito bem de diretor espiritual, graças a Deus. Difícil ele aceitar ser diretor, mas ele aceitou e então vamos lá. Eu fico no pé dele, tentando marcar uma hora, porque também é a pessoa mais procurada de Goiânia, eu acho, para pegar a direção espiritual. Meu diretor espiritual é Luiz Antônio, da Missa da Vida. Uma vez feito isso, acabei de falar isso aqui. Então, para a gente encerrar. Mas só no sábado lá, passa. Só descendo o valor. Que pensa? Eu vou reclamar. Eu estou marcando com ele já tem um tempo. Agora eu acho que eu vou fazer o Vias 4. Lá ele não vai atender de jeito nenhum, eu tenho certeza. Mas como eu estou saindo de férias, vai ficar mais fácil de marcar um dia no meio de semana. Então eu gostaria de chamar o Reginaldo aqui para partilhar conosco um pouco sobre a experiência dele. Entre antes ele querer tomar as decisões próprias, os projetos dele e a ação de um diretor espiritual na vida. Ele procura ser o mais rápido possível que o lançamento já buzinou aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu nome é Reginaldo, sou casado com a Edna Patrícia. Temos uma filhinha de 6 anos, a Luísa. Está vindo mais uma criança, a gente não sabe o sexo, mas se for homem vai ser provavelmente, né, dar uma briga lá com a Luísa. Ela quer José Paulo, eu quero quase igual, né? Eu queria Antônio igual ao meu pai, mas Antônio não pode. Dá problema lá em casa, não pode. Eu tenho o sogro, né? Então tem que ser. Eu queria Pedro Paulo, ou senão Maria Teresa, por causa de Maria de Santa Teresa de Calcutá. Acho fantástica a vida dela. Eu quero contar rapidamente um pouquinho só da minha história de vida, para vocês entenderem um pouquinho de depois do conhecimento da presença de Deus na minha vida, que foi constante, mas eu reconhecer Deus como meu Senhor, e depois da vida espiritual. Eu fui criado num âmbito muito agressivo, muito violento, meus pais não se davam. Até hoje existe um convívio difícil entre eles, mas é compreensível porque é um lar que não existia Cristo, né? Era católicos de IBGE, né? Assim hoje eles melhoraram porque os filhos começaram a evangelizar eles. Mas então eu não conhecia a Cristo na minha infância, na minha adolescência. Eu fui conhecer de forma errada, fui catequizar de forma errada, apesar de ter um convívio bacana com o Monsenhor Angelino. Mas assim, o Monsenhor também era muito atarefado, então o que eu aprendi com ele foi nas catequeses mesmo ali. Mas eu não convivia dia a dia e a obrigação era dos meus pais, eles não fizeram isso no nosso lar. Esse ódio que foi plantado no nosso seio familiar, logicamente passou para nós, né? Eu descobri agora recente com a minha madrinha que na gravidez da minha mãe, muitos duvidavam que meu pai era meu pai. Então, para vocês verem que provavelmente eu já fui rejeitado no ventre da minha mãe. Eu não sabia disso. O que importa com isso é que eu fui o mais problemático da família, né? A comadre está aqui, me acompanha há muitos anos. Eu brigava constantemente na rua, havia de fato, sempre fui muito corajoso, baixinho, mas encrenqueiro. E foi inúmeras vezes que eu briguei em turmas. A gente tinha uma gangue, né? Andava 16, 17, nós íamos para tocar o terror, não tinha dinheiro, pulava no muro das festas. E o meu Deus era o Deus da força, né? Porque o homem ele sempre procura uma força, ele quer ser poderoso de alguma forma. Então, se você não tem dinheiro, o pobre pensa que vai resolver as coisas na pancada. Porque eu sou, no meu território, quem manda sou eu. O cachorro sai mijando, os animais saem marcando. O homem tem que marcar o território de alguma forma. Então, o meu Deus era o Deus da briga, o Deus do sexo. Para mim, eu tinha que ter muitas mulheres. Esse era o meio que eu convivia. E assim eu fiz por muitos anos. O meu primeiro contato com pessoas foi aos 15, se eu não me engano, na comunidade cívica, onde o Ronaldo estava saindo da comunidade cívica e eu vim morar aqui na cidade, porque eu vim morar na cidade com meu irmão. Com meu irmão tinha de 12 para 13, então de 12 para 13 eu já comecei a trabalhar e me sustentar. Não era fácil, como todo mundo sabe, né? Hoje você pega uma menina de 12 anos, eu fico olhando e digo assim, meu Deus, eu já trabalhava e me sustentava, hoje a criança não pode trabalhar. Eu acho isso um erro muito grande da nossa nação, mas são as leis. Mas eu já trabalhava, já me sustentava, o Ronaldo nos trouxe, graças a Deus, o Ronaldo eu tenho como pai, né? Na verdade eu respeito mais meu irmão que meu pai, na verdade, porque o Ronaldo mais sábio, é o cara que me trouxe, que cuidou, que zelou de mim. Então, amo meu pai, né? Até estou fazendo um estudo agora dos mandamentos, onde fala que a importância dos mandamentos o primeiro é mais importante que o segundo, o terceiro e tal. E eu fiquei assustado quando eu descobri que honrar pai e mãe é mais importante do que matar. É um estudo muito bacana. E aí eu já estava com esse ardor no coração, porque eu tive um problema recente com a minha mãe.
Na verdade, eu até hoje não consigo ainda me consagrar a Nossa Senhora por causa dessa briga que eu tinha com a minha mãe. Eu descobri isso agora também, estou sendo curado disso. Eu nunca pedia nada para Nossa Senhora, por causa do entrave que eu tenho com a minha mãe. Mas quando eu comecei esse estudo, eu fiquei boquiaberto, né? Olha só, então quer dizer que eu posso, entre matar e respeitar, honrar, né? Não é respeitar. Então, entre matar e honrar pai e mãe, eu tenho que primeiro honrar pai e mãe, mais importante. Então, quantas e quantas vezes eu pequei, né? Às vezes vocês veem que eu tenho chorado muito, porque Deus tem curado. Eu tive realmente uma adolescência, uma juventude muito violenta, muito traumática, e Deus acha que agora que está me curando. Então eu choro muito, porque realmente eu tenho muitos pecados a serem pagos. Mas assim, era meio que de forma inconsciente, né? Tava vindo a dona Sueli e falei para ela, eu tinha uma versão a estudar a Bíblia, porque eu sabia, né? Deus me deu inteligência. Eu sabia que quanto mais eu conhecesse a palavra, mais eu seria exigido. E eu acho que muitos de vocês também podem ter passado por isso. Hoje eu sou apaixonado, eu fico até as 2, 3 da manhã, rezando, olhando, lendo Bíblia, lendo catecismo, se me passar um livro, se falar que é bom, eu vou ler, sim, dentro de direção espiritual. E eu sempre fui de comprar a briga dos outros, eu sempre me compadeci com a dor do outro. A gente sempre, quando a gente se imagina vida, a gente acha que assim, o Gustavo é igual eu sou muito pobre, então se alguém falar algo para ele, ele é mais calado. Então eu sou sanguíneo, então o Gustavo não vai falar nada, mas eu vou descer o braço. E quantas vezes eu já meti o braço dos outros para os outros? A ponto de estar jogando, minhas brigas eram principalmente nas bolas. Querer saber a notícia minha e ir para os campos. Uma vez, já melhorando um pouquinho, aconteceu uma briga lá na TV, lá no outro canto. Aí o Giovanni, que veio de óculos, é muito amigo, que eu tenho como irmão, ele veio e me abraçou. Eu falei assim, você está me abraçando? Precisa ir lá brigar. Nem chega perto. Eu falei, não, moça, a briga está longe, mas eu te conheço, fica aqui quietinho. Porque se eu chegasse perto, se o cara falasse um desafio que eu estava achando, eu ia te chamar na cara. E quantas vezes? A senhora deve ter conhecido o pessoal do Luiz Paca. O pai morreu matado e o outro irmão morreu matado. E o Luiz Paca é do tamanho do John ali, só que o braço dele não fechava aqui não, porque ele fazia musculação, trabalhava no Centropoulos e fazia caminhada ecológica. Ele era um negro extremamente forte. Eu já tinha tido 2 brigas lá no campo da Vila América, onde o pessoal teve que chamar a polícia para me tirar, porque o pessoal ia me matar. E aquilo era uma multidão de gente que ia me matar. E aí foi uma semifinal contra o pessoal da Vila América, caminhão lotado, os caras armados. E esse cara lá da Vila América, criado lá, o pai morreu matado. Então assim, história de vida dos caras violentos. Eu fui bater uma foto, ele foi de uma mãozada na minha boca, eu não pensei 2 vezes. Eu preguei a mão na orelha dele. E esse cara saiu de campo, o Ronaldo pediu perdão para ele lá e tal. E o povo juntou uns 30 correndo atrás de mim, me puseram no vestiário. O papai estava, dia dos pais, não me esqueço. Meu pai quase desmaiou. Ele foi levantar para me ajudar e não teve pernas para levantar. E o Ronaldo saiu depois, acabou, o Ronaldo chegou ali e falou: queria te pedir perdão em nome meu irmão. Ele olhou para o meu irmão e falou assim: você está perdoado porque eu gosto de você, mas onde eu encontrar o seu irmão, vai morrer ele ou vai morrer eu. Algumas das discussões que eu já tive, dos problemas que eu já tive, isso foram inúmeros. Isso aqui foram algumas das. E lógico que tudo impulsionado a não ter tido uma catequese em casa, ter tido um pai, uma mãe que orientou, que já são os nossos primeiros, né, a nos orientar. Essa é a criação do pai e da mãe. Eu não tive essa orientação dentro do meu lar. Depois, já muito tempo depois, eu vim a ser dono do meu próprio nariz. Graças a Deus, em 2 situações, foi Deus e foi o demônio que me conduziu. Porque tudo que eu ia fazer, eu conseguia vender. Por exemplo, eu montei um bar, até hoje pessoas que param na rua falam: não, seu bar foi o melhor. A gente atendia a média de 240, 300 pessoas sentadas. Só que aquilo não era de Deus, eu tenho certeza que não era de Deus. Porque era orgia, era bebedeira, acabava o bar, a gente ia lá pro fundo. Então assim, aquilo não era de Deus, mas eu abri o bar para vender 6 mil por mês na época, isso em 99.
por mês. Na primeira noite eu vendi 6.500. Eu vendi em uma noite que eu pensei em vender o mês todo. E aí eu pensava que aquilo era de Deus, que eu era muito inteligente, que eu era próspero, e assim foi. Até um dia, né, do ano passado, eu estava movimentando muito dinheiro, aí já veio o poder por outro lado, né? Eu falei aqui das brigas, e aí eu não percebi, mas eu estava ficando tão arrogante, e depois da minha doença ter passado, minha esposa falou assim, você estava ficando tão arrogante antes da sua doença, que eu já não tinha prazer em conversar com você. Estava perdendo minha família, né? Então, movimentando muito dinheiro, muitos funcionários, eu achei que eu estava, né, no caminho certo, né? Conduzindo minha família, dando um mundo melhor, na visão mundana. Deus me agraciou com a doença, eu não sabia que eu sofria de um transtorno, chamado transtorno bipolar de segundo grau. Para mim, o bipolar era aquele que já manifestava na infância, e a minha doença veio manifestar aos 41 anos de idade. Eu fiquei totalmente perdido com a doença. Totalmente perdido. Eu não sabia o que era. Eu resumi rápido, mas foi 1 ano e 3 meses de uma doença terrível, avassaladora. Eu não queria viver dia nenhum da minha vida nesse período de doença. Eu sou muito falante, eu fiquei 1 ano praticamente sem conversar. Quem ia me visitar falava, esse não é o Reginaldo que eu conheço. As pessoas conversavam comigo, eu peguei uma mania de ficar puxando assim, porque eu não falava, eu ficava assim. A pessoa conversava comigo, não falava, não respondia. Eu tentei suicidar 3 vezes, assim, mais claramente foram 3 vezes. A primeira vez eu peguei o cinto de segurança do carro, enrolei 2 vezes pelo pescoço. E aí eu digo, olha só o que é o diabo. Se eu não morrer na batida, eu morro enforcado. Eu trabalho com carro, eu sei o que é uma batida a 100 por hora, a 200. Eu testo carro todos os dias. E eu peguei um carro que eu tinha 180 por hora. Eu só enxerguei as árvores, falei, bom, é aqui que acaba a minha vida. Deus foi tão misericordioso que o carro acabou, eu estava só de pijama, porque eu tinha saído, eu acordei de manhã, eu falei, eu tenho que ser esses horários, senão a Rata já estava me vigiando, a psicóloga já tinha falado para ela que eu ia tentar suicidar, ela já sabia, ela tinha avisado, acho que meu irmão só. E aí eu peguei e saí andando do carro, o carro acabou. Eu estava num grau de loucura, eu fiquei realmente muito louco. Que eu tirei o cinto, bateu, o negócio assim, que bate, né? Que eu olhei assim, eu olhei, pensei, eu estou no inferno, estou no céu, sei lá, na loucura. Aí eu, não, estou vivo, mas eu não quebrei nada. Aí eu tirei o cinto assim, tinha dado, só queimou o pescoço. Eu abri a porta do carro, já tinha uns 30. E eu olhei assim, o cara me conhecia, eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu não conheci o cara, ele falou, entra pra dentro do carro. Eu falei assim, não, eu quero ir embora, eu lá perto do sul, eu vou embora, eu saí andando, assim, o cara não entra dentro do carro, eu falei assim, não, eu vou embora. Onde você vai? Eu vou pra minha casa, eu só de pichando. Aí o cara entra, acho que ele percebeu, eu falei assim, entra dentro do carro, eu chamei o corpo bombeiro. Aí eu entrei dentro do carro. E foi uma doença terrível, foram dias terríveis, minha família sofreu demais. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele sabe o que é melhor para a gente. Eu poderia muito bem estar aqui falando para vocês, ou falando para outras pessoas para acreditar na Deus. Mas Deus, até mesmo na doença, Ele cuidou de mim. E como cuidou de mim? Ele queria me endireitar. Quando a gente já estava para desistir, o Ronaldo queria me internar, a Patrícia, por ela trabalhar no manicômio, por ser psicóloga, ela falou que não, e aí ela ficava com consciência, nossa, se eu não internar, a gente não tentar suicidar e morrer. Então foram dias terríveis. Deus abençoou, porque ela está fazendo mestrado, que uma doutora que dá aula para ela, ela chegou na pessoa e falou assim, ela chegou chorando, falou, eu não vou terminar esse mestrado por problemas financeiros, porque eu parei de trabalhar, né? Eu queria acabar com tudo que a gente tinha, vender tudo. Eu não queria viver, então eu queria acabar com tudo que eu tinha. E não foram 1 ou 2 vezes que ela falava assim para mim, vende tudo, acaba com tudo, mas não tira sua vida não, porque eu e a Luísa precisamos de você. Assim que você retornar, você conquista tudo de novo. Você é trabalhador. E eu falava para ela, eu não quero ainda mais não. Doença terrível. Aí a médica falou para ela assim, você tinha passado por 3 psiquiatras, tudo tido como os melhores de Goiânia.
Aí a médica falou assim para ela, olha, você vai procurar o doutor Salomão. Abaixo de Deus, minha filha, aqui na terra, esse cara vai consertar seu esposo. E Deus, tão misericordioso, Ele nos guia tanto, que quando eu, no dia de Cristo, eu também orei de novo, eu bato assim, não, pelo amor de Deus, vamos para Goiânia, vamos nesse cara. Coitado, ele falava, até no espiritismo ela me levou, porque falava que ia curar, ela nos levava. Não tinha uma fé forte que nós temos hoje, não tinha o serviço que a gente tinha, até em centro espírita nós fomos. Mas eu entendo ela, também acho que eu teria levado, se fosse na época. Hoje eu não levaria porque hoje eu conheço o que é certo e errado, na verdade. Mas na época, ela queria me salvar. E aí nós fomos, e Deus sabia quem ia me cuidar, tinha que ele me curar, quanto tempo eu tinha que ficar. Quando nós chegamos na clínica, para ser tratado com o Dr. Salomão, Deus falou assim, não é com ele. Mas ela foi, era R$800 a consulta. Chegou lá, aí a moça falou assim, o Dr. Salomão não atende ninguém, só os pacientes antigos. Um cara, um parque milionário, uma clínica enorme, parece uma cidade lá dentro. Inclusive o Marcelo, médico de Minas, que se suicidou, estava fazendo tratamento lá, esse mesmo médico que me salvou, assim, que Deus me guiou para me salvar. Chama o Dr. Matheus. Aí a Patrícia falou assim, eu não vou embora sem meu marido ser atendido. Quem que está atendendo no lugar dele? O Dr. Matheus. Pagou a consulta, ficamos esperando. E eu naquela, eu tinha perdido 30 quilos do que eu estou, eu virei o couro e o osso, eu virei um zumbi, eu não comia, eu não dormia, mesmo com medicação eu não conseguia. E eu só pensava em morrer, só pensava em morrer. E eu falava assim, a Patrícia vacilar, eu tiro minha vida. Tinha alguns seguros, algumas coisas, eu falava assim, bom, se eu morrer agora, financeiramente ela fica mais tranquila, né? Porque do jeito que eu estou acabando com tudo, vai ficar só dívida. E se eu morrer, o seguro cobre. Minha filha precisa de mim, precisa de mim. Na hora que a gente entrou na sala, eu falei assim, meu Deus, jogou dinheiro fora. Cara de menino, né? Cara de menino, eu falei, jogou dinheiro fora. Mais de R$800. Eu estava num grau tão avançado que eu não conversava com os psiquiatras nem com os psicólogos. Quem quer entrar conversava era a Patrícia. Então eu conversava. Aí a Patrícia comprou, olhou para mim, sorriu, sorriso angelical, falou assim, meu filho, meu senhor, que já mais que eu, fazer o senhor rir, meu trem mais fácil do mundo. Aí essa hora eu falei para ele, eu falei assim, mas tem mais de um ano que eu estou nessa igreja, o senhor já toma medicação errada. 3 dias de remédio novo que ele tirou e colocou, bastou 3 dias. Eu engordei 5 quilos, voltei a comer, e parece que eu acordei de um pesadelo. Quando eu acordei desse pesadelo, Deus já tinha sonhado tudo para mim, eu tenho certeza. O Márcio falou aqui que Deus colocou no coração dele as pessoas que iam trabalhar aqui. Eu não sei se dá o meu nome nessa lista que ele me mostrou, eu nunca perguntei. Eu já tinha uma vida espiritual mais ou menos, né? Mas muito tíbia, muito morta. Eu participava do Jadu Visa e eu, juntamente com a Patrícia e mais 2 casais, fundamos a comunidade de casais CAC. Já tinha 10 anos, lá eu fiz compadres, fiz verdadeiros amigos. Mas o momento atual que eu estava vivendo, eu precisava de um remédio mais forte. Eu tinha acabado de tentar tirar minha vida e eu não podia mais viver do jeito que eu estava vivendo. Aí nisso Deus nos dá, como o Márcio falou, a inteligência e a vontade. E você abastece ela daquilo que você quer, ou às vezes aquilo que o Espírito Santo quer. Quando eu recuperei, porque eu voltei a viver, porque eu estava vivendo um pesadelo, eu olhei para minha filha, chorei. Falei, meu Senhor, o que eu estava fazendo? Quem que ia ter essa menina? E começa os questionamentos. Né? Ser ou não ser, eis a questão, ser ou não ser, você começa a ser um ser pensante. E eu decidi que eu ia ser um homem de Deus e que eu ia resgatar almas para Deus, custasse o que custasse. Mas primeiro eu ia levar minha família para o céu. Porque eu estava levando para o inferno. Deus abençoou a cura na hora certa, no dia que Ele quis.
E eu não me esqueço desse compromisso que eu fiz com Deus, hora nenhuma. Eu vou levar minha família para o céu. E se eu puder ajudar outras pessoas, eu tenho estudado para isso. Aí Deus abençoou o Márcio para convidar a Patrícia, se eu não me engano, na padaria. Ela me contou a história, eu me recordo bem. E aí já é a resposta para o que eu queria. Eu falei, tudo bem, então é mais ou menos isso que eu quero também, isso que Deus tem mostrado para mim. Eu não era de fazer muita oração, não era de jejum, não era, né? E aí conheci o Márcio me indicou o pessoal da Luz da Vida, fui fazer o retiro, conheci o Luiz Antônio, e lá no retiro você escolhe um diretor espiritual. Eu escolhi uma pessoa que me simpatizei, contei a história de vida para ele, ele olhou para mim, ficou boquiaberto e falou assim, o seu caso é o Luiz Antônio. Aí eu falei, eu termino as palestras, fica 50 na fila, eu sou muito paciente, eu sou assim, eu tenho um sério problema com ordem. Isso foi na vida toda, acho que foi pela própria criação. Falei, não gosto desse cara, não vou ficar aí na fila não. No outro retiro, eu escolhi o braço direito dele, que era a irmã Crislene. Contei uma história de vida para ela, ficou boquiaberta, no seu caso é o Luiz Antônio. Falei, então, meu caso, esse cara mesmo. Falei assim, mas como que esse cara vai me atender? Porque ela falou assim, não, mas eu vou contar seu caso para ele, e aí eu te falo. Aí no retiro mesmo, ela falou assim, olha, pra você vir aqui na chácara, quinta-feira, você tem como você vir 10 horas? Aí eu já estava louco para conhecer a Deus mais aí. E pedindo a Deus para me dar direção, e falar, Deus, o Senhor vai conduzir minha vida, então me mostra as pessoas, eu quero te servir, só que eu não sei, né? A gente quando quer servir a Deus, você fica assim, meu Deus, como fazer? Eu sou indigno, mas como que eu faço? E aí Deus vai te capacitando dia após dia. Conversei com o Luiz Antônio, eu tenho hoje como amigo, além de ser meu diretor, uma pessoa que respeito muito. Um dia desse aqui na internet, nós começamos a discutir biblicamente falando. Eu achei que ele estava errado, fui pôr meus questionamentos com ele, mas primeiro eu estudei a palavra, porque ele é um cara que conhece a Bíblia de cor, salteado. Ele só respondeu assim, se você chegou a essa verdade de fé, viva ela até o dia do nosso encontro, que deve ser essa semana que eu me encontrar com ele de novo. Ele falou que eu estava certo e que eu estava errado. Mas o Luiz Antônio tem me orientado, juntamente com o Márcio, a ler bons livros, a fazer tudo isso que ele está falando para vocês. Penitência, caridade, enfim, viver a palavra, a Eucaristia, o máximo de dias que eu puder. Eu tenho ido à missa 3, 4 vezes na semana, 2, quanto mais dá. Eu reconheço a minha fraqueza diante de Deus. Eu sei que eu sou miserável. Eu sei que se eu sair da graça, semana passada eu quase matei uma pessoa. Um outro testemunho, estava passando raiva demais, né? Um pouquinho que eu saí da graça, eu peguei uma faca para matar esse cidadão. Tamanho é a minha pobreza, tamanho é a minha fraqueza. Só que o demônio sabe hoje que a forma mais fácil de me atingir é na ira. Sou muito nervoso. Não é mais com mulher, não é mais com bebida. Isso aí, graças a Deus, eu já tenho. Acho que ele está desistindo. Mas é na ira. Extremamente nervoso. Quase todos os dias eu ofendo alguém por causa da raiva. E eu já tenho percebido que é ele que quer isso. Mas ele não vai me. Através desses direcionamentos, eu tenho descoberto a riqueza que é a nossa Igreja Católica. Só fala mal da Igreja Católica quem ama muito Deus. Infelizmente, quando o abençoado que partiu a igreja, Lutero partiu a igreja, ele enxergou só o lado ruim, que é os humanos que fazem parte da igreja, mas que não vivem o que a igreja pede. Há uma confusão muito grande nisso. E o Luiz Antônio começou a me atendeu minha esposa. Um dia de direcionamento, ele muito sábio, ele conversou comigo, chamou a Patrícia entrou, conversou com a Patrícia, me chamou. Antes de eu sentar, ele falou assim, você sabe como que ela gosta de ser chamada? Eu falei, sei. Como bom sanguíneo, eu acho que eu sei tudo, Luiz Antônio. Patrícia. O nome da Patrícia é Edna Patrícia. Ele falou, mas você já perguntou isso para ela? Eu falei, não. Mas eu tenho certeza que se ela não gostasse de eu chamasse ela de Patrícia, ela já teria me corrigido.
Ele falou assim, mas eu só estou te falando isso para você pensar que muitas vezes a gente precisa agradar a esposa. Você já perguntou o que ela gosta? O que ela gosta que você trata ela? Como que é o almoço de vocês? Um simples mudar a forma de almoçar lá em casa melhorou meu relacionamento com a minha filha, assim, não tem como eu falar para vocês. Porque sempre chega, já almoçaram. Aí ele falou assim, vocês vão abandonar tudo que vocês estiverem fazendo quando o Reginaldo chegar. Quando ele sentar, você vai sentar do lado do seu esposo, vai pegar sua filha e vai para ela sentada, para ela reconhecer a autoridade do pai que ele tem dentro da casa. Em uma semana que nós fizemos isso, desligou a televisão, porque ela gostava de assistir desenho, eu larguei a porcaria do celular, porque não para de tocar, para de serviço, ou outras coisas. E eu falei, você esquece o celular. Aí toca, depois eu vejo que é cliente, eu retorno, meu funcionário eu retorno, eu entrei para dentro de casa para almoçar, eu vou tirar o celular. Aquele momento ali é de oração, é de se alimentar, é de partilhar com a esposa. A minha filha melhorou 100%, 100%, em uma semana. Uma simples direção, um simples palavra. Mas eu vejo o Luiz Antônio, quando eu vou para lá com essa semana, Deus, eu peço para Deus, Deus fala para aquele homem falar para mim. Um dia desse, aí a gente começa a ser temente a Deus, um dia desse, rapidinho, tá acabando, eu estava indo para Goiânia, aliás, nessa busca constante minha de ouvir a Deus, eu estava servindo no aviso, andar de carro, casa sobre a rocha e luz da vida. E estava trabalhando na luz da vida, comecei a servir lá, fazer discernimento lá. Minha esposa, minha filha, obviamente, começou a me cobrar. Você não para em casa, você tem tempo para os outros, não tem tempo para mim. E aí eu cheguei na Patrícia um dia à noite, rezando, falei também, segura mais um mês, Deus vai me falar onde Ele quer que eu esteja. E minha vontade era servir na luz da vida. Porque lá eles têm tudo que eu pensei em construir para a minha família. E rezando, acho que alguns irmãos aqui devem ter rezado também, eu pedi. Deu uma quarta-feira, meia-noite, da outra semana, Deus falou para o meu coração, você vai ficar aqui. Aqui nós temos gente passando fome, passando sede, passando necessidade. E eu, lá já tem Luiz Antônio, tem um monte de gente. Aqui tem pouquíssimas pessoas. E conversando mesmo, gente, falando no meu coração. Quinta-feira eu acordei, na sexta eu tinha discernimento do Luiz Antônio. Falei primeiro para minha esposa, falei, Deus quer que eu fique aqui, eu vou ficar aqui. E não era a minha vontade. Fui falar para o Luiz Antônio, falei, Luiz Antônio, sim. Ele olhou nos meus olhos e disse assim, você está certinho. Até porque se você perder sua família, de nada adianta você ganhar um mundo. Você casou para ser certo da sua família, para guiar a sua família para o céu. Só te peço uma coisa. Não deixe de estudar, porque eu estou fazendo filosofia com eles em Goiânia. E o porquê deixar de estudar, gente? Ele me falou algo que também eu vou morrer com isso. Para ajudar pessoas a matarem fome, existem muitas pessoas. Para levar almas para o céu, existem poucas pessoas capacitadas. E para eu levar alguém para o céu, eu tenho que estudar. Porque a hora que me falar uma mentira, que não está aqui, assim como Cristo foi questionado pelo diabo no deserto, eu tenho as palavras na hora que Ele quer que eu fale. Mas para eu falar, poucas pessoas na Bíblia ou no nosso meio teve essa graça infusa. Poucas. Então, como eu não sou um desses poucos que vão ter essa graça infusa, desse conhecimento, dessa ciência maravilhosa de Deus, eu tenho que estudar muito, porque eu sou miserável. Quero encerrar com duas partes da Bíblia. Eu tive uma direção, eu fui num berço na casa do Toninho, eu não iria. E o Toninho não tinha amizade com ele, mas eu tinha uma tremenda admiração pela voz, pela música, pelo jeito dele. Ficou só, aí foi todo mundo rezou o terço e foi embora. E eu que não ia para lá, fui de chuteira, meu jeitão, que eu tinha jogado bola. E eu comecei a partilhar com o Toninho, comecei a chorar. E eu senti a unção do Espírito Santo ali naquele momento. Eu comecei a chorar e falar para ele da minha vida, das dificuldades, da minha luta. E eu vi que Deus estava me condicionado a falar aquilo para ele.
como se, parece que eu vou falar e ele vai me falar uma resposta de Deus. Aí, na segunda, isso era na quarta. Na segunda-feira, do nada, eu peguei e falei assim, Patrícia, pega lá para mim, eu quero ler aquela passagem dos ossos secos. A Patrícia falou assim, ossos secos? Na Bíblia, Deus está pedindo para me ler, pega a Bíblia lá para mim. A Luísa sentou do meu lado, aí eu pus o vídeo depois, e li a passagem, falei, mas Senhor, o que o Senhor quer falar para mim? Não estou entendendo nada, né? Chegou lá, contei minha vida o Toninho pegou e falou assim para a esposa dele, pega a Bíblia lá, deixa eu ler uma passagem que Deus está falando para esse menino. Qual que é o seu? Ezequiel 10, Ezequiel 37, 10. Aí eu olhei para ele e falei assim, isso, então 2 dias depois, eu peguei do nada e leu de novo, então é uma passagem que eu fico meditando. E nesse dia ele falou assim para mim, você daqui a uns dias vai me ver pregando o Evangelho. Essa é uma das minhas vontades. Mas todos os dias quando você acordar, Já está pegando. você faz isso aqui, ó, a armadura do cristão. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 em diante. Não vou ler não, porque já vai estendendo demais. Eu tenho feito essa oração todos os dias, porque ela é uma oração que vem de um combate daquilo que eu não estava enxergando, gente. Eu estava numa briga espiritual, só que eu achava que era terrena. Mas era espiritual. Logicamente que a terrena tem influência, porque as coisas da terra nos adoecem também. Mas muito mais as coisas que vêm do alto ou que vêm das profundezas. E para estar preparado para as profundezas, a gente tem que estar com